Esse tarde de sol, eu quero fazer, depois do que foi apresentado aqui, é muito difícil acrescentar dados novos. Eu quero fazer análise por um viés diferente. Chico, Glauber e Eleomar, no plano estadual, fizeram um balanço real da crise. Agora eu quero fazer um balanço daquilo que eu chamaria a disputa de poder no momento atual, que já se desenha no campo da direita, no curto e no médio prazo. Para isso, lamento dizer que no meio da mídia, que é hegemonicamente conservadora em nosso país, existe um órgão que é especial, porque é o verdadeiro boletim organizador e mobilizador do pensamento mais reacionário do país, que é o Globo. Então, a leitura do Globo, mesmo com intenso asco, se torna fundamental para entender o que está acontecendo do lado de lá. Hoje, por exemplo, a gente tem um exemplo clássico na primeira página, porque eu fiquei muita dúvida ontem e cheguei a postar no Facebook. Eu digo, nesse confronto entre o velho ícone e o novo ícone, ou seja, Gilmar Mendes e Sérgio Moro, com quem que o Globo vai ficar? Porque os dois sempre fizeram o jogo da classe dominante. E o Globo já fez opção clara. Hoje, um episódio muito interessante. E Babá, trotskista histórico, há de considerar um exemplo anterior de condenação do stalinismo, é aquela questão da foto dos revolucionários na Praça Vermelha, em que o Trotsky é rapado nas edições posteriores aos anos 30. O Globo hoje fez a mesma coisa no campo da direita. Tem uma primeira página enorme com o Renan, o Sérgio Moro e a Cabavari. Só que do outro lado do Renan estava o Gilmar Mendes, que é um homem do campo deles, defendendo a tese contrária que o Globo, a Firjan e o grande capital, de uma forma geral, estão fazendo em campanha assintosa e terrível para um novo tipo de governo autoritário no Brasil, que é um governo de uma espécie de ditadura, de um judiciário conservador e repressivo, de concepção repressiva. Eu não tenho absolutamente nenhuma simpatia, nem assumo defesa, até porque tenho divergências profundas e tenho até antagonismo com a traição ideológica de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas Luiz Inácio Lula da Silva é exemplo típico de alguém que sofreu um abuso de poder reconhecido no meio do caminho, que foi aquela condução coercitiva que era para levá-lo para Curitiba e que ficou no Galeão, em Congonhas, por uma decisão que veio do Ministério da Aeronáutica. Alguém disse, vocês estão malucos? Foi um militar que disse, se vou levar o Lula preso para Curitiba, sem julgá-lo, e ficou ali, porque foi impedido o lance final daquela atitude absolutamente ilegal. Então, objetivamente, o que está acontecendo? Um confronto nas classes dominantes para saber qual é o melhor caminho. O caminho de derrotar a esquerda. Eles estão batendo cabeça. Nós não estamos unidos como deveríamos e temos que construir a solidariedade nas diversas correntes, mas eles estão batendo cabeça. E aí entra o conceito de Lenin, quando a direita bate cabeça entre correntes diferentes, porque é possível, sim, na luta de classes, haver contradições internas de cada classe. Há entre os trabalhadores e há entre os burgueses e o patronato. E eles vivem esse momento. E eles fizeram a opção. Se vocês olharem a coluna... Porque aqui no Globo o quê? A primeira página, o editorial, a coluna do Merdal e a coluna da Leitoa. Estão lá claramente definidas as posições concretas, tanto no campo político quanto econômico, daquilo que a direita quer. E é bizarro. Hoje tem, inclusive, uma publicidade da Federação de Indústria do Estado do Rio de Janeiro, que certamente congrega uma boa parte de empresários sonegadores, assim como a Fé Comércio, que no outro dia organizou um almoço, fazendo um anúncio, uma campanha contra a Câmara dos Deputados, que eles anteontem louvaram e teceram loas por conta de ter aprovado a PEC da maldade e anteriormente ter votado impeachment. O que eles hoje classificam como bandidos, inclusive em coluna, Nelson Mota está dizendo, os bandidos agora querem prender os xerifes. Esses bandidos foram os heróis deles quando cumpriram as ordens deles.
Ou seja, a justiça e a decisão e a avaliação política é feita sempre de acordo com os interesses de classe. O mesmo que é louvado na véspera pode virar alvo no dia seguinte se não atender aos interesses dessa classe dominante. É o que está definido ontem. Vocês reparem, no meu modo de ver, é pessoal, não é posição oficial do PSOL, mas eu tenho claro o seguinte: há 2 semanas, Fernando Henrique Cardoso sentou num convescote, um regabofe desse, semelhante ao que ocorreu ontem. Teve 4 páginas. A palestra dele, com aqueles maganos, teve 4 páginas do jornal. Ontem, o jornal colocou mais 4 páginas para um regabofe semelhante. Com quem? Sérgio Moro. Como é que a gente avalia isso? Será que só nós pensamos que temos alternativas? Temos que pensar em mobilização social, organização dos movimentos, pensar na alternativa de 2018, se nós vamos com uma candidatura própria do conjunto da esquerda, ou se só nós pensamos assim? A direita não está pensando? A direita está pensando em muito. A direita está pensando que está com uma bomba na mão, que este governo absolutamente ilegítimo, desqualificado e desmoralizado de Michel Usurpador, e eu digo Michel, Babá é testemunha disso, ele nunca foi tratado com Temer no tempo de deputado. Ele sempre foi o Michel. Só para me sacanear, colocaram o Temer agora no nome dele. Ele tem 4 sobrenomes. Michel Usurpador é um governo que se derruba a cada dia. E eles estão vendo isso. Vocês veem as colunas que começam a dizer: ele não consegue implementar, a esperança está caindo, os índices econômicos desabando. E se começa a constatar na prática que eles estão tentando aplicar aqui aquilo que fracassou na Europa, aplicado há 8 anos atrás. É o mesmo modelo que fracassou lá, que está fazendo com que xenofobia, racismo, direita econômica ascendam em diversos governos. Principalmente na França, a França da Revolução Francesa tem como favoritos uma candidata da extrema-direita e um candidato da direita tradicional na disputa da presidencial do ano que vem. A esquerda está ali lutando, buscando espaço. Mas essa ascensão da direita é produto do fracasso desse modelo que eles estão querendo implantar aqui. É igual. Flexibilização da lei do trabalho, principalmente isso, privatização dos bens públicos, desregulamentação da economia, tudo isso que estão colocando nesse pacote de maldade da PEC 541 é o que já foi feito e fracassou na Europa. Então, a classe dominante aqui está escolhendo caminhos. E para mim fica claro o seguinte: se ano que vem, e é preciso levar em conta que vai estar em julgamento a questão das contas do conjunto da chapa, se for rejeitado e o relator está rejeitando, Michel Temer vai se transformar num réu para ser caçado como foi caçada Dilma. E aí, como é que eles resolvem na eleição indireta? Quem é o candidato? O Mini Maia? O Renan? O André Moura, que é um exemplo do escracho na política? Não. Eles têm que arranjar alguém para uma eleição indireta fora desse covil. E o candidato do curto prazo é a homenagem final ao mandarim Fernando Henrique Cardoso para implementar o plano que Michel Usurpador não consegue implementar. 2018 já não dá mais para Fernando Henrique, porque Fernando Henrique estará idoso demais. E aí quem entra o novo Robin Hood dos ricos, o que tira do pau para dar aos ricos com a imagem da moralidade que a gente conhece bem, desde o denismo podre de Carlos Lacerda. Qual é o caráter verdadeiramente antipopular que opera? Sérgio Moro. É o candidato que eles começam a construir para 2018. Neste momento é a operação. E é contra isso que a gente tem que estar atento. Porque isso depende, inclusive, da valorização. Vocês reparem a contradição nos próprios textos dos analistas que defendem e falam que o projeto dos promotores foi desfigurado. O que está escrito ali? Não, tem 3 itens que realmente são autoritários. O Merval escreve isso e a Miriam Leitão escreve isso. 3 itens claros que o Glauber já apontou aqui. Que é esse fim do habeas corpus, que é a tal pegadinha do teste prévio de integridade para servidores, e mais um outro que é... Tem o terceiro item, que são claramente medidas autoritárias. O que a prova é ilícita. A prova ilícita é conseguida por meios de boa intenção. O que é boa intenção?
Quem é que vai avaliar a boa intenção do juiz? Então, objetivamente, eles mesmos reconhecem que está aí um freio autoritário absolutamente rejeitável, mas eles não é por aí que pegam. Eles, a despeito disso e das emendas corretivas corretas feitas aí, reconhecidas pelo próprio ícone velho deles, Schumer, que eles omitem completamente, tanto na chamada do Jornal Nacional, quanto no tempo de noticiário do próprio Jornal Nacional, quanto nos textos escritos hoje, eles reconhecem, mas não é isso que conta. Porque o que conta é o que vem de Sérgio Moro, é abençoado, intocado, porque essa é a única arma que a gente tem para garantir o controle do senso comum imbecilizado, alienado, que vai pela primeira conversa mole que a classe dominante discute através de seus meios de comunicação. Contra isso, que o pensamento consciente da esquerda organizada tem que se mobilizar. Contra isso, tendo claro, para aqueles que dizem que não existe mais diferença entre esquerda e direita, e que não existe interesse de classe, e que não existe luta de classe, tudo é feito nesse eixo. A direita de um lado, com o grande capital, a esquerda do outro, com o mundo do trabalho. E as classes se definem aí. E é nessa luta decisiva que nós temos que ter competência para, com amplitude, o discurso correto. Não é dizer o que o senso comum imbecilizado quer ouvir. É mostrando ao senso comum imbecilizado, encontrando o discurso, encontrando os meios de convencê-lo que o bom caminho para eles, que são oprimidos sem saber, é o caminho que a gente propõe. Luta que segue, um abraço a todos. Muito bem, ouvimos o Milton Temer, como sempre, aguardado não por acaso.